Pergunto ao vento que passa notícias do meu país e o vento. Então, muito obrigado. Agradeço à editora Lápis de Moura, da pessoa do Lino Castro, que está aqui ao meu lado esquerdo, ter escolhido mais uma vez a Unicef a apresentação do livro. Agradeço à União dos Sindicatos, que já estivemos aqui também mais vezes, e a ideia é precisamente para certificar as normas de segurança da Direção-Geral da Saúde lá no nosso espaço. Temos 70 lugares sentados a 60 e outros pé, mas era se estivéssemos todos para ocupar isto todo, da hipótese de vir mais pessoas. Por isso, muito obrigado à União dos Sindicatos. Agradeço à Ana Maria João Antunes, que é da doutoranda da Flórida da Universidade do Porto, que vai fazer a apresentação, e ao autor Vasco Paiva, que também mais uma vez virá ao Unicef apresentar os livros. Então passava a palavra ao editor. Da parte da Lápis de Memórias, continuaremos empenhados em divulgar os livros desta forma, em apresentá-los de preferência diretamente aos leitores, tendo consciência de que cada vez existem menos Unicefs, de que as Unicefs deste país são poucas. São os espaços onde os livros são bem tratados deste país são cada vez menos. E os poucos que existiam, porventura não sabemos bem o que lhes vai acontecer nos próximos tempos. E este livro do Vasco Paiva, a quem agradeço ter publicado na Lápis de Memórias, é também um repositório de memórias. Memórias que é necessário afirmar a cada momento. As novas gerações, ao lerem este livro, enfim, certamente também não tiveram a oportunidade de ler a Clínio, enfim, de outros autores que de outra forma se debruçaram sobre esta problemática da floresta, dos camponeses, dos baldios, mas que dizia o Vasco Paiva, através deste escrito, alerta a nossa memória para coisas que ocorreram há muito pouco tempo, que na respectiva época foram muito pouco divulgadas, enfim, ou pouca gente lhes dava atenção, e que hoje, quando este livro é escrito numa linguagem tão simples quanto esta, as pessoas ficam um bocado surpreendidas. E estou convencido que o sucesso que este livro tem tido, porque tem tido sucesso, eu diria que num tempo como o que vivemos. Este livro saiu exatamente no início da pandemia. Partilha connosco. Queria começar também por agradecer, já que foi feito, mas agradecer à União dos Sindicatos do Porto por nos receber, à Unicef por esta iniciativa, à Lápis de Memórias pela edição do livro e ao autor, o Vasco, por me ter convidado a apresentar o livro, mas mais que isso, por o ter escrito e por partilhar connosco as suas vivências e pensamentos, por nos permitir conhecer a mim e a outros que não viveram os tempos e os lugares que aqui se retratam nestes escritos. Queria também, antes de continuar, desculpar-me antecipadamente por algumas divagações que vos obrigarei a ouvir. E desculpar-me também ao Vasco, que me disse na brincadeira para falar 1 hora, mas não tenho arte nem engenho para vos tomar tanto tempo assim. Desculpar-me também ao Vasco, que me disse na brincadeira para falar 1 hora, mas não tenho arte nem engenho para vos tomar tanto tempo assim. A apresentação que fazemos aqui hoje, na Casa Sindical, não podia ser mais oportuna. As contingências do tempo que vivemos, como o Rui Vaz Pinto já foi dizendo, obrigaram-nos a reunir nesta casa e não na Unicef por questões de lotação. Mas que bem que estamos aqui
na Casa dos Trabalhadores para falar de um registro histórico sobre a sua luta. Mas um dos motivos, e esta será uma das grandes divagações dos minutos que eu só reparei, vemos. A sociedade do espetáculo transformou um vírus e uma doença no maior inimigo invisível que já se conheceu. Deu-lhe amplitude, abriu telejornais diariamente com o número de mortos e feridos e, de repente, nas nossas bocas, trocou-se o distanciamento físico pelo distanciamento social. Enclausuramos os velhos, os jovens e as crianças. Paramos de tentar equilibrar riscos e consequências. Deixamos de separar aquilo que são os efeitos da existência de um vírus e uma doença dos efeitos da resposta quase global a esta ameaça. De repente, pessoas a conversar na rua passaram a ser incomodadas pela polícia. Nas empresas, administrações arrogaram-se do direito de proibir plenários de trabalhadores. Foi suspenso o exercício do direito à greve. Foi suspenso o direito de reunião e manifestação. Proibiu-se o trabalho em muitos setores e obrigou-se outros a trabalhar sem descanso nem direitos. Fecharam-se feiras e mercados, mantendo-se grandes superfícies a trabalhar sem restrições. Separaram-se famílias, proibiu-se a circulação, obrigou-se ao trabalho em casa sempre que possível. O idealismo do slogan com que pintamos as janelas em 2020, o célebre já vai ficar tudo bem, é hoje mais claro. Muitos trabalhadores aderiram ao slogan, toldados pelo medo e iludidos pela esperança de que a riqueza do mundo fosse desviada para aqueles que não puderam trabalhar. Rapidamente se desfez a ilusão. Ainda que os telejornais não abram com os milhares e milhares que ficaram sem pão na mesa, aqueles que vivem do seu trabalho já perceberam o tamanho da ilusão, porque estão hoje a sofrer na pele as consequências de uma resposta ao vírus e à doença que não foi nem justa, nem solidária, nem pensada para os trabalhadores. Não saiu um tostão da carteira dos mordomos do universo todo para suportar o confinamento. Pelo contrário, rapidamente, o combate à epidemia se transformou num combate pela última gota do sangue da manada. Há poucos meses atrás, não seria capaz de dizer estas palavras numa iniciativa deste tipo. O medo só não toca aos tolos. E a narrativa que se construiu à volta dos acontecimentos do último ano não permitiu, durante longos meses, nenhuma voz discordante. Quando o Estado fascista proibiu o vinho americano, mandava a GNR arrancar videiras e se preparava para multar os agricultores, como tão bem descreve o Vasco, não o fazia pela qualidade do vinho ou por preocupações de saúde. Fazia-o porque eram esses os interesses dos grandes produtores de vinho. Fazia-o para sufocar o pequeno, deixando à mercê do grande. Mas voltemos ao livro. O Despertar das Montanhas é ao mesmo tempo um registro histórico, uma homenagem e um manual de ação. É um registro histórico sobre as lutas das populações pelo direito ao trabalho, pelo direito à terra, pelo direito a viver com dignidade. É um registro histórico, também sobre o papel do Partido Comunista Português no combate pela melhoria das condições de vida do nosso povo. E a este respeito, é um registro histórico que não podia ter conhecido a luz do dia em momento mais oportuno, já que o partido, como militantes e não militantes o referem, comemora este ano o seu centenário. É uma homenagem ao povo português, em primeiro lugar, que tão duramente lutou e sobreviveu durante o fascismo. E não é uma homenagem qualquer, é uma homenagem que só pode ser feita por quem ama profundamente o seu povo, a sua cultura, a sua história. É uma homenagem que vai atravessando o livro e que tomarei a liberdade de ilustrar com as palavras do autor num dos trechos que mais me enternece. E vou ler, se quiserem acompanhar, quem já comprou o livro,
Quem ainda não comprou pode ir lá fora agora rapidinho buscar. É a página 13. Nas zonas serranas, mais no interior, não havia indústria, por isso não havia alternativas de trabalho. O único rendimento era o que a terra podia dar, e a terra cada vez mais mingava com a ocupação dos baldios pelos serviços florestais. Explorados, expoliados dos seus baldios, muitos agricultores juntaram as pequenas poupanças que tinham amealhado, venderam pinhais e alguns terrenos para pagar ao passador e emigraram. Partiram primeiro os homens, depois estes chamaram as famílias. Partiram os mais inconformados, os mais ousados e capazes, os mais pobres ou remediados, o que pouco ou nada tinham a perder. Ficaram, talvez, os que tinham mais posses ou os que recearam a aventura, o risco, o desconhecido das terras distantes. Muitas vezes passaram a viver em condições mais miseráveis do que tinham nas suas terras, em bairros de lata, no meio de lamaçais quando chovia, na bordadura das grandes cidades. Desconheciam a língua, o francês ou o alemão, mas mesmo assim desenrascaram-se. Estavam habituados a enfrentar as maiores dificuldades e a resistir, a nunca desistir. Pelo menos em terras de França podiam juntar algum dinheiro, tinham a perspectiva de que a vida poderia ser melhor. Aprenderam palavras que não existiam na sua vida em Portugal e por isso as diziam em francês. Vacances. Nunca tinham tido férias nas suas aldeias, nem sequer sabiam o que isso era. Assurance. Não existia segurança social. Retraite. A reforma que por cá nunca alcançariam, nem a assistência médica gratuita e universal como a conhecemos nos tempos atuais. Quando vinham à terra, tinham orgulho em ostentar que viviam melhor do que aqueles que por cá tinham ficado. Levaram o sonho de voltar à terra e construir uma casa. Fizeram as maisons, algumas com cores que se vissem bem ao longe. Nasceu um novo tipo de arquitetura no meio rural. Alguns compraram apartamentos na vila, porque os filhos também gostavam de ir aos bares e às discotecas. Hoje, algumas dessas terras parecem vilas fantasmas, sem gente na maior parte do ano, persianas corridas. As casas foram ficando vazias durante grande parte do ano, à espera que eles um dia viessem de vez. Cresceram os filhos, casaram-se lá, por aquelas bandas, e vieram os netos. Agora, quando voltam à terra, já poucos conhecidos encontram, já não têm família, ficaram despaisados, desenraizados. Dizia eu que o despertar das montanhas é uma homenagem às populações. À massa anónima que lutou, mas também aos homens e mulheres que generosamente puseram as suas capacidades individuais ao serviço das lutas e dos outros, e que merecem ser convocados e nomeados, porque os seus exemplos exaltam-nos a ser melhores. É uma homenagem aos homens e mulheres que dedicaram a sua juventude à luta contra o fascismo e que fizeram o 25 de Abril. Homens como Vasco Palho e muitos dos que estão presentes nesta sala, se não a maioria, olhando para a plateia. O Despertar das Montanhas é também um manual de ação, porque nos guia através das suas páginas sobre processos de emancipação, processos que avançam e recuam, que bebem de todos e das capacidades e disponibilidades de cada um, processos e lutas que nos fazem lembrar as palavras do nosso Prémio Nobel Saramago. Não tenhas pressa, mas não percas tempo. Assim é a luta de quem quer ver esta sociedade transformada, sem o imobilismo e criticismo de quem quer tudo ontem, mas com a convicção e o pragmatismo de quem sabe que contribui para transformar o mundo todos os dias e a cada momento. Não queria deixar de dizer que, na minha perspectiva, há muito que a história rompeu com o monopólio dos especialistas. Daqueles especialistas que escreviam a história dos reis e da nobreza, mas não do povo. Daqueles que escrevem a história das instituições sem as pessoas dentro. Daqueles que se dedicam a escrever a história que serve para justificar o domínio de uns pelos outros. Este registro sobre lutas dos agricultores e lavradores no fascismo, a partir das experiências e memórias do Vasco, mas também do seu estudo e análise e do contributo de outros, é história. A história como foi vivida,
por quem trabalhou, viveu, sofreu e lutou no fascismo, por quem nunca deixou de lutar e está convocado para as batalhas que se avizinham. E se as minhas palavras que procurei escrever com entrega e genuinidade não convencerem os leitores, então leiam o livro apenas por prazer, o prazer de ler um bom contador de histórias como é o autor. Trabalhadores, a ter lutas dos pescadores, a ter lutas nas fábricas, a ter lutas dos estudantes, dos jovens. Não era muito comum haver lutas dos agricultores. Isto é, poderíamos ter algumas lutas na zona da reforma agrária, na zona do Alentejo, naturalmente, desculpem o engano, mas na zona do minifúndio não era muito comum ocorrerem ações, lutas, protestos das populações. Havia situações episódicas em relação ao vinho americano, em relação a outras. Havia situações às vezes de explosão, já nos anos 70, a questão dos sargaceiros da Apulia, não é? Que as vivendas iam sendo construídas, iam-lhes limitando o espaço para colocarem a sargaça a secar, e em 1973 eles romperam por ali fora, partiram tudo para voltarem a ter acesso ao mar e colocar os seus sargaços, mas lutas continuadas e persistentes umas atrás das outras, digamos que não eram muito comuns e que aparecem no final dos anos 60. E aparecem no final dos anos 60, na minha opinião, como resultado de dois fatores. Um era porque, de facto, estavam reunidas condições objetivas de dificuldades de vida e das populações já estarem fartas de viver assim, de viverem subjugadas. E também resultante nessas condições de começarem a ter algumas receitas regulares. Isto é, a zona do Alto Volga começam a produzir pintos, a produzir ovos e depois frangos, não é? Os frangos aparecem como sucedâneos dos ovos. Isto é, quando nasciam os pintos, não se sabia separar o macho da fêmea e não se sabia separar o frango da galinha poideira. Então, só mais tarde, nasceu o segundo negócio, atrás dos ovos, nasceu o segundo negócio, que foi dos frangos. Quem começou, curiosamente, com esta forma de avicultura industrial, entre aspas, foi um engenheiro agrónomo italiano, da terra daí do meu querido amigo e colega de infância, Renato Roberto, um engenheiro agrónomo italiano que tinha trabalhado para as tropas americanas no final da Segunda Guerra Mundial. Esse homem tuberculizou, veio para o Caramulo, nessa altura era costume ir-se para o Caramulo ou para a Serra da Estrela, quando estava tuberculoso, para recuperar, casou-se com uma senhora portuguesa e resolveu começar naquela zona a produzir frangos, a produzir ovos e a produzir frangos. E claro, os agricultores à volta começaram a ver que aquilo resultava e também começaram a produzir ovos e depois a produzir frangos atrás dos ovos. Isto é, para aqueles que são assim um bocadinho mais antigos, a gente diz que os frangos de aviário aparecem nos quê? No final dos anos 60. Então, nos anos 70 era raro aqueles que tinham frigoríficos ou arcas congeladoras ou fosse para guardar os frangos. E daí, por exemplo, e no outro lado foi a recolha do leite, já de uma forma organizada, que também leva a uma receita regular do agricultor. E, portanto, os agricultores começam apenas a não ter aquela receita que era por altura de São Miguel, das colheitas, das suas vendas anuais, mas começam a ter uma receita regular, o que lhe dá também alguma autonomia. Por outro lado, e conjugado com isto, é o regresso à terra, entre aspas, de alguns que tinham estudado ou vivido fora e que vão e filhos de agricultores, e que regressam com o empenho também de intervir e com as experiências que levavam da luta por objetivos concretos. E são esses dois fatores que levam a que começam a aparecer coisas, comecem a aparecer protestos dos agricultores. A primeira luta dos baldios, para além daquelas que estão referidas por Aquilino Ribeiro, há um grande vazio nos anos 70 a partir disso. A primeira aparece quando
4 pessoas se dirigem à casa do António Bica, que era advogado, para lhe solicitar o apoio jurídico para colocar o Estado e o Governo em tribunal. O António Bica tinha andado a estar em Coimbra, em Direito, aí também tinha bebido os protestos. Aí um outro colega dele da universidade, que era o Zé Ribeiro, que também depois era advogado, filho também de alguém que tinha uma criação de ovos e de pintos e de galinhas, já de média dimensão. A mãe do António Bica também tinha uma coisa pequenina, propôs ao Bica que se fizesse uma cooperativa. E assim nasce a Cooperativa Agrícola de Lafões, começa a reunir os avicultores e a fazer a comercialização quer das farinhas e dos pintos para os avicultores, quer depois a venda dos ovos e dos frangos. E teve grande sucesso. Então esses 4 apareceram lá em casa, eram 4 homens das talhadas, um era o presidente da junta, o outro era o padre da freguesia, o outro era o taxista que também tinha uma loja lá nas talhadas e que os levou, e um quarto era um funcionário da Direção-Geral de Geologia e Minas. E que, por exemplo, depois ajudou a fazer um mapa muito curioso que eu tenho, não o trouxe aqui hoje, tenho porque um senhor emprestou-me, um senhor lá das talhadas, sobrinho do presidente. E pronto, a igreja também era parte interessada deste processo. Nesse dia eles chegaram à casa de Bica, escolheram o Bica por 2 razões. Uma é porque o presidente da junta ainda era primo da mãe do Bica. E, portanto, estas coisas da família no meio rural têm importância, têm peso. E outra porque sabiam que o António Bica que era um homem da oposição. Então, se era para pôr o Estado, o Governo em tribunal, o melhor era um advogado da oposição que levava daquilo até ao fim. E nessa noite, regada a vinho, pão, queijo, azeitonas, segundo ainda diz o Bica, eles lá colocaram a questão e o Bica disse-lhes: eu aceito isto com duas condições. Uma, a exposição tem de ser assinada por toda a gente. Todos os maiores de 15 anos têm de assinar esta exposição. Quem não souber assinar, é assinado a rogo na sua presença. E eles concordaram. E a segunda era de que só colocavam factos provados e com testemunhas. E assim nasce a primeira exposição do povo das talhadas. E de facto foi assinada por toda a gente da população. E depois seguiu-se préstimos, seguiram-se outros locais, não vou aqui estar-vos a contar o livro todo, até porque vos adormecia, certamente, ainda é cedo, mas digamos que é a partir deste facto, e o que é que isto se traduz também? É que depois não era apenas uma ação de meia dúzia, já era o povo inteiro. Nas talhadas, os documentos eram assinados por todos. Antes de serem assinados, o padre lia na igreja para ver se toda a gente estava de acordo. E qualquer decisão era uma Assembleia do Povo. E depois assim se colou ao Préstimo e outros locais. Na zona da Serra da Freita, a Albergaria das Cabras e Cabreiros, agora chama-se Albergaria da Serra, havia um padre curioso, que eram localidades onde a gente, naqueles tempos, só chegava praticamente a pé ou à boleia da caminhoneta do Martins e Rebelo. Era um homem, ainda está vivo, era um homem de vistas largas, quer dizer, ele, em entrada à altura, a Helena Neves e o Gorjão, que alguns conheceram, ou pelo menos ouviram falar, eram jornalistas. A Helena Neves era jornalista no Diário de Lisboa, fizeram algumas reportagens e, em entrada à altura, estavam para ser presos pela PIDE e foram-se esconder aonde? Em casa do padre João Rodrigues. O padre João Rodrigues tinha uma coisa curiosa, não conto aí, mas é um excerto. Ele tinha um giradiscos com vários discos e a porta aberta e pôs uns alto-falantes à volta para os campos. Então as pessoas andavam no campo a trabalhar e tinha a porta aberta, iam lá escolher o seu disco e punham o disco para tocar e lhes animar mais a sua vida enquanto trabalhavam. Aí, já nas exposições da Albergaria das Cabras e de Cabreiros, em que ele tem uma forte intervenção, aí já se nota um tom diferente do jurista. Já não é, nos outros a gente nota ali um tom do jurista, até da forma como são elencadas as questões. Nesta exposição da Albergaria das Cabras e na de Cabreiros já se nota quase um caráter religioso na forma como as exposições são feitas. Eu coloquei essas exposições no final, acho que são interessantes de ler. Uma vez
eles foram, ele ia ter também com o António Bica, podia ir ao conhecimento jurídico e tal, o Bica lá lhe fazia um resumo, mas ele depois dava-lhe o seu tom, o seu pé. E de uma vez os guardas começaram a multar o gado que estava no baldio, ocupado. E lá foram queixar-se ao António Bica, e o Bica disse, pá, olha, paguei no gado toda a freguesia e eles que multem toda a gente. E assim aconteceu. E foi tudo para tribunal. E em tribunal, o Bica ofereceu-se para ser advogado e o padre disse, não, o povo sabe-se defender a si próprio. E foram para tribunal sem advogado. E lá chegou, com o juiz, quando lhe pergunta, a primeira vez o juiz fica assustado com toda a gente, estava toda a população daquelas duas freguesias presente. À segunda vez, quando pergunta, então você não tem advogado? Não, o povo sabe se defender a si próprio, é um porta-voz. E ficaram absolvidos, pronto, no meio daquele processo todo. Mas isto foi contaminante, isto é, depois começaram a surgir lutas dos agricultores ali na cooperativa de Lafões, em relação aos produtores de vinho, quer pela taxa de vinho, que era uma coisa curiosa, a taxa de vinho, eles queriam aplicar a taxa de vinho a todos, que era com a justificação de que tinha havido excesso de vinho e, portanto, a Junta Nacional de Vinho tinha de intervir na compra, na aquisição de vinho aos agricultores. Mas tanto pagava de taxa, e aquilo era por grau álcool, digamos, mas tanto pagava de taxa o agricultor do Ribatejo, que tinha 13 graus, coisa assim, no vinho ou mais, como o agricultor que tinha o vinho americano, que tinha 6, 7, quando 7 graus, o quê. E depois, a Junta Nacional de Vinhos recusava-se a receber o vinho do vinho americano. Pá, nesta questão do vinho americano houve muita discussão, até inclusive interna nossa, porque havia camaradas, engenheiros agrónomos, que achavam que o vinho que de facto não devia ser comercializado, nomeadamente um homem notável, que alguns conheceram, ele começou por trabalhar na minha terra, na empresa Fabril do Norte, que era o engenheiro Flávio Martins, na compra de linho aos agricultores para a fábrica, depois foi preso, depois foi parar a Angola, depois esteve nos óleos 3As, na algodoeira de Angola, já paguei um safardanas que uma vez lhe roubou umas lagostas, que é ali aquele meu amigo Pisco, Radoc, mas isso pronto, fica para outra história, mas já fica aqui dito. E o Flávio Martins tinha uma grande propriedade ali na zona da Águeda, com vinho. Curiosamente ele defendia até a mistura das uvas do Dom com as da Bairrada e fazia um vinho apurado. Eu lembro-me de uma altura dessas ter discutido com ele sobre os vinhos. Nessa altura eu ainda era um bocado pacóvio, agora continuo, mas um bocadinho menos. E achava que o vinho bom que é o vinho do Labrador, que não é verdade. E ele dizia, estás maluco, pá, isto um dia o vinho vai ser todo feito a computador. Eu dizia, Flávio, é verdade, pá. A gente olha para o paladar daquilo que é na Holanda, gostam do vinho clarinho, assim, e então a gente mistura daqui, dali, da quatro, está o vinho perfeito para os holandeses. Assim, é verdade que hoje, ao fazer-se vinho, já se faz muito o lote, misturando vinhos de vários anos, para apurar mais a cor ou outra forma. E o Flávio Martins não defendia, de facto, o vinho americano. E era uma grande discussão que houve, inclusive com ele. A verdade é que depois o vinho americano, a seguir ao 25 de Abril, foi legalizado. E depois as pessoas começaram-se a habituar a beber vinho de melhor qualidade. Ponto. E começaram a dar melhor também a utilização às suas terras. A ver a zona de Severo de Voga, que era tudo vinho americano, agora é a capital do Bertilo. E pronto, conseguiram encontrar para aquelas terras uma outra produção. Então a proibição não resulta. Resultou, mas foi um processo natural que as pessoas foram. Bom, eu também numa outra componente, que é o nascimento do movimento cooperativo associado a tudo isto. E também a estas lutas. Isto sucede-se, se vocês virem, há aí assim um errozito no cronograma das lutas, que também está no final, um engano que há de ser corrigido, se isto tiver muito sucesso, e o meu editor se dispuser a fazer uma segunda edição, nem que eu faça como o outro, mando comprar os livros todos para mim, não é? Não vou dizer o nome do outro, pronto. Mas, paralelamente, a partir de final dos anos 60, também começa a aparecer o movimento cooperativo.
agrícola, não é? As cooperativas de mercearia já existiam, uma cooperativa de ramal, que eu e o Carvalhal conhecemos muito bem, mas as cooperativas agrícolas em si não existiam. E começam a aparecer no final dos anos 60. Eu já referi a Cooperativa Agrícola de Lafões. O Flávio Martins foi decisivo para fazer a Cooperativa Florestal das Beiras, que ainda hoje existe, que é a Ecoflora. E também começa a aparecer o movimento cooperativo leiteiro, movimento esse cooperativo leiteiro que aparece muito associado a um homem que era o Pinto Cardoso, que era da zona da Régua, que era regente agrícola, e começou a dinamizar as cooperativas. Ele foi situado na zona de Sanfins, ali entre Severo de Volga e Águeda, quem não conhecia que vai ver ao mapa. O professor Pato de Arouca, que era filho de agricultores, professor primário, e é o homem que incentiva isso, também ali na zona de Arouca. A Igreja Evangélica, que faz uma cooperativa no Bobadouro, Conselho de Montemor Velho, e paga ao presidente e à secretária, que por acaso era a mulher do presidente, e a um técnico, e dão um apoio em termos de máquinas agrícolas, isto vindo de fora. Depois a Igreja Católica foi também atrás, e a Juventude Agrária Rural Católica também que se começa a incentivar, mas tudo eram formas associativas que apareciam umas atrás das outras. Pronto, para concluir, faltou-me aqui uma cooperativa, que era a Uniagri, que é a União de Cooperativas Agrícolas do Noroeste, situada em Valdecâmara, onde um homem, Joaquim Zenhas, que era engenheiro silvicultor, meu colega e amigo China Pereira, que ele está, mas que se dedicou à pecuária. Ele era ali de Figueiredo, Oliveira das Meias, de uma família, quer ele, quer da esposa, de uma família de combatentes antifascistas. Pronto, um cunhado dele suicidou-se em Lisboa, preso, na altura em que Álvaro Cunhal e Militão Ribeiro estava preso. José Martins, que era funcionário de tipografia, suicidou-se. Um outro cunhado era o Júlio Martins, que era engenheiro agrónomo, foi professor também no ISA. E o Zenhas era um homem, um visionário. Ele tinha visto na Suécia, em algumas idas para a Europa, já como se faziam comidas pré-fabricadas. Claro que aqui não era possível. Portanto, quando se constrói a União de Uniagri em Valdecâmara, tem os grandes matadouros para servir as cooperativas associadas. Ele também tinha uma criação de gado, e era a preocupação, a visão de um dia mais tarde a Uniagri também servir já comidas pré-fabricadas para consumo, para além de fabricar rações para as cooperativas, para os avicultores e outros. Bom, depois destas referências todas, eu já estou a falar há mais tempo que a Maria João. Eu disse que era para falar 1 hora e ela falou quase 1h30, mas pronto. Eu queria terminar com um apontamento ainda sobre o padre de Cabreiros. Eu não sei se aqui assim alguém andou no Alexandre Plano. Andei eu, pá. Lá havia um boletim do movimento associativo estudantil, ou da Associação dos Liceus, que se chamava o Fulcro. E uma vez o Fulcro pôs um poema lá na parte final, sobre a paz e os soldados e algo assim. E o Padre João chapa isso no seu boletim paroquial, que se chamava A Voz das Montanhas. Este boletim foi logo proibido de continuar a seguir. O padre também não se preocupou muito, arranjou outro nome e começou a fazer outro boletim e seguiu adiante. Portanto, agradecer-vos a vossa presença, agradecer o vosso cuidado, as palavras amáveis da Maria João, que é a minha amiga e, portanto, disse bem. E ficávamos por aqui. Obrigado. Isto não se faz, mas tu estás entre amigos e eu vou-te abandonar e vou dar um beijo à minha mãe, que está lá fora. Está bem? Está bem, está bem. Até já. Tudo bem, Janinha?
Nós íamos a escrever e a fazer os teus poemas, lindas fotografias. Obrigado. Muito obrigado ao Vaz Pinto por ter promovido esta iniciativa. Obrigado ao Castro, que sempre Pergunto ao vento que passa notícias do meu país, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz, e o vento cala a desgraça. O vento nada me diz.